Bom dia a todos. Vamos a Números, capítulo 27, versículos 18 Números 27, 18 a 23. Nós terminamos a última pregação em Números, com Moisés pedindo a Deus que não deixasse o povo sem líder, porque Deus havia anunciado a Moisés que ele iria morrer, e confirmando o castigo de não entrar na terra prometida. Eles já estavam bem pertinho da terra prometida, e Deus disse: então chegou sua hora, você não vai entrar. Já vimos isto, um momento tocante ali com Moisés. E aí ele se conforma e pede a Deus, então, que nomeasse um líder, e não deixar o povo sem líder, inclusive usando a expressão como ovelhas que não têm pastor. Expressão essa usada no Evangelho, falando da compaixão que Cristo teve pelas pessoas. Mas deixamos então neste ponto. Agora, continuando, Números 27, 18 em diante, nós lemos: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a tua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Complementando Deuteronômio 3 e 28, diz assim, não precisa nem chegar lá, é só um versículo, mas aqui está, Deuteronômio 3 e 28. Dá ordens a Josué, obviamente a mensagem trata do mesmo assunto, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, e que ela seja explicada com responsabilidade e iluminação do teu Santo Espírito, para que faça valer em nós as lições aqui, nos estimule a viver uma vida cada vez mais completa em Cristo, aproveitando daqui as lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, Deus atende prontamente a Moisés, ok? Então vai ser Josué, esse líder, e instrui a Moisés para que apresentasse Josué perante o sacerdote. Uma coisa interessante aqui, Josué, Deus iria se comunicar com Josué através do sacerdote, e usando aquele artifício chamado Urim e Tumim, que eu já falei aqui algumas vezes, é misterioso, não sabemos exatamente, a Bíblia não descreve exatamente o que era, duas pedras, em que algum sinal havia para dizer sim ou não, era uma consulta a Deus aprovada, legitimada pelo próprio Deus, como nós vimos aqui, mas muito limitada, tipo sim ou não, vou ou não vou, faço isso ou faço aquilo, duas opções, e de alguma maneira Deus dava um sinal que não sabemos como era para orientar. Era bem limitada, então o relacionamento ou o que se passava entre a pessoa que estava consultando e Deus, através do sacerdote. Lembra como Moisés falava com Deus? Face a face. Muito interessante. Vemos aqui, então,
uma redução enorme de, vamos chamar, de prestígio diante de Deus, de posicionamento diante de Deus, enorme entre Moisés e já o seu sucessor. Enorme a diferença, é bom observar isso. Aí podemos ver o que significava Moisés falar com Deus face a face. O quão distinguido Moisés foi. Josué, um líder que ia realmente efetivar a entrada do povo na terra prometida. Veja o peso que tinha em cima de Josué, e Deus não iria falar com ele, não. Diretamente, não. Já foi dizendo como era o sistema. Ele pergunta ao sacerdote, e através do Urim e Tumim eu vou orientar. Muito interessante. Uma outra, aqui é ouro em pó. Quais as características de Josué que Deus alistou para justificar, embora Deus não precisa justificar nada, mas para explicar, pelo menos, a Moisés por que tinha escolhido Josué? Não precisava dar a menor satisfação, mas Deus quis. E ele enumerou aqui, então, uma série de características de Josué. Correto? Não. Deus enumerou uma característica de Josué. Gente, isso é muito... Isso aqui é uma lição de vida, para a vida inteira do crente, se lembrar disso todo dia, se ele quiser se lembrar. Ele não falou em coragem, espírito de liderança, honestidade. Não. Vocês já estão vendo aí qual foi a característica que Deus usou. Qual foi? Não chega. Homem em que há o Espírito. Única condição. Não falou mais nada. Sagacidade, inteligência, esses outros que eu já comentei. Era homem em quem o Espírito de Deus atuava. Ou habitava. Fico um pouco hesitante em usar a palavra habitar, porque este é um tema e é um assunto importantíssimo que o Novo Testamento inaugurou, que era a habitação do Espírito Santo em cada pessoa que se converte. Vamos ver hoje à noite, inclusive, por coincidência, Pedro dizendo isso. No Velho Testamento, a atuação do Espírito Santo sobre crentes ou sobre certas pessoas era bem diferente. Não é muito desenvolvido esse ensino no Velho Testamento. Então, não podemos afirmar que ele habitava no crente da época, como habita hoje. Não era a mesma coisa. Então, eu me sinto mais à vontade de usar a palavra atuar de uma maneira muito forte. Até para habilidades manuais, a gente ouve, porque o Espírito de Deus inspirou, ou iluminou, ou capacitou fulano para fazer obras tais. Então, era algo, parece que pontual, e que em algumas pessoas o Espírito Santo resolvia atuar de uma maneira mais forte. Okay? Então, eu precisava deixar isso claro. Seja como for, Josué era um homem que, sim, o Espírito de Deus estava fortemente atuante. Moisés, para tomar o seu lugar e liderar este povo enorme aqui, para entrar na terra prometida e conquistar na base da guerra, da conquista mesmo, da luta armada. Eu só quero uma coisa desse novo líder, é que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, aqui tem só Espírito, obviamente é o Espírito Santo, esteja sobre ele. E aqui há uma lição que, para nós, como eu disse, é muito importante.
Hoje, essa expressão não pode mais nem ser aplicada para o crente. Eu quero alguém em que o Espírito Santo habite. Por quê? Porque é uma condição que todos preenchem. Quando eu digo que não pode ser aplicada no crente, ela é tão generalizada que não pode ser aplicada no sentido de distinguir alguém. Não, eu quero escolher aqui, gente, para a nova diretoria que vai ser eleita, eu quero pessoas que o Espírito Santo habita. Ora, são todos. Então, nesse sentido, não podemos distinguir um crente do outro, porque todos nós somos habitação do Espírito Santo, que é uma das doutrinas fundamentais do Novo Testamento. Só que o Espírito Santo atua, ele se faz presente muito mais em uns do que em outros. Aí nós podemos afirmar. Ele distribui dons para todos, que são capacitações para serviço na igreja, mas ele distribui também, ou ele joga sobre, ou ele fornece frutos, que coletivamente são chamados até no singular, por Paulo, fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Lá tem 9 alistados, não quer dizer que são só esses 9. Aí é diferente. Aí você vai ver crente com muito mais amor do que outros. Aí você vai ver crentes com muito mais paz no coração do que outros, muito mais alegria, mais bondosos, mais generosos, que se dominam mais. Aí você vê. Não apagueis o Espírito. Paulo falando para crentes. Como é isso? Já notamos então que há crentes que podem se comportar de uma maneira tal a apagar o Espírito. Agora, o Espírito é inapagável. Claro, o Espírito Santo de Deus sempre existiu, não é que ele apagou totalmente, não, e nem deixou de habitar no crente, porque sabemos que isso é permanente. Entendo isso, que é uma forma de Paulo dizer, a atuação do Espírito Santo no crente fica fraquinha, fica apagada. Não o próprio Espírito, obviamente. Em outra passagem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Não entristeçais, mostrando que o crente pode se comportar de uma maneira, pode vir a se comportar de uma maneira tal que entristece o Espírito Santo. Entendo eu, tira a alegria do Espírito Santo de trabalhar, de operar naquele crente. Não é raro nós lermos testemunhos de pessoas sobre algum crente ou alguma biografia, coisa assim, dizer, na presença dele era impressionante. Quando chegava lá, a gente sentia uma coisa diferente na presença dele lá, da pessoa em questão lá. Quando falava, até quando olhava, é impressionante. Então, forte, e tem crentes que você conversa e que ele tem que dizer que é crente e lembrar de 10 em 10 minutos. Pela maneira, pelo procedimento, pela forma. E não só em conversar, mas em agir. Você vê, às vezes, observa, né? Meses, anos, fazendo parte de uma igreja, especialmente de uma igreja pequena, nesse caso é o ideal para isso, todos se conhecem muito bem. Qualquer um, não precisa ser nenhum pastor. O pastor, claro, de uma maneira muito mais forte, que faz parte do papel dele mesmo, pastorear as ovelhas. Mas qualquer um da igreja pode, sem fazer julgamento de coração, mas pode olhar e claramente distinguir entre crentes e crentes na própria igreja. Eu não estou sugerindo aos irmãos fazerem isso, não vamos fazer aqui uma lista dos crentes mais quentes no Espírito Santo, ou que colocam o Espírito Santo mais alegre, sem atuar na própria vida, fazer aqui uma relação, vamos voltar no mais espiritual da igreja, ridículo só em pensar. Mas o que eu quero dizer é que é fato.
E aí cabe a cada um de nós perguntar: como sou eu no trato com o Espírito Santo? Como sou eu? Será que o Espírito Santo diria de mim: eu me sinto muito à vontade com você? Só em pensar, o Espírito Santo falar uma frase dessa é de derreter de alegria, de pular de alegria. Eu me sinto muito à vontade com você. Gosto de agir em você. Gosto, tenho prazer. Quando você ora, ele está orando, eu gosto quando ele está orando. Me dá alegria. Quando você reage nas suas tentações, a força que você faz para não cair, eu vejo. Isso me honra. Aí você pede alegria, aí eu dou, com gosto. Pede mais amor pelas pessoas, você está meio ruinzinho de coração, eu abro mais seu coração, eu derramo mais amor. É um diálogo que nós estamos imaginando aqui, mas a realidade existe neste ponto ou nesta área. Podem ficar certos. Deus diz: aquele é um homem que tem o prazer, disse do filho dele: meu filho amado em quem me comprazo. E outro você disse que não tem prazer. Então eu acho, é interessante que comentam que um grande problema hoje, especialmente dos jovens, com relação à rede social, é essa questão de ser aprovado pelos colegas dos grupos e tudo, e que vira quase uma obsessão, e quase uma forma do jovem medir a sua felicidade, a maneira como ele está sendo comentado no grupo social, se ele é aceito, se ele não é aceito. Aí quase faz o que for possível para a aceitação aumentar. O alvo dele é ser aceito. Por quem? Pelos amigos do grupo ou dos grupos. E se ele vai fazer coisas que não agradam a Deus, para poder ser aceito aqui, e talvez não agradem aos pais, inclusive, ele vai fazer, ou poderá fazer, e muitas vezes, infelizmente, faz. E sendo um crente, ele vai caindo espiritualmente. E aos poucos, chega um ponto que ele mal nota. Então, pode parecer muito estranho, diferente, uma exortação dessa, de dizer assim: meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha adolescente, meu irmãozinho adolescente, procure ser aceito, sim, pelo Espírito Santo de Deus. Procure saber a avaliação, o like do Espírito Santo de Deus com relação à sua vida. Isso é o que interessa. Você morrer, está lá, seu caixão, bastaria uma frase. Esse era uma moça, um rapaz, um velho, uma senhora, em quem o Espírito Santo de Deus não só habitava, porque habita em todos, mas se alegrava, gostava de atuar. E era evidente que o Espírito Santo derramou abundantemente do fruto dele, Espírito, sobre esta vida aqui. Eita, deve com certeza estar no céu e muito bem galardoado. Então fica aí, eu passei a mensagem quase toda falando nisso, mas é porque, como eu disse, irmãos, é uma lição de vida. Pergunte a Deus, pergunte a Deus. Eu tenho a impressão, se um dia chegar aqui na hora de uma pregação, dizer: não, hoje não tem pregação não, cada um se isola por aí e passe 30 minutos pensando qual o resumo que Deus daria de você em termos do Espírito Santo e você. Veja a única condição de Josué, dita pela boca de Deus. Anima-o e fortalece-o. Lá em Números também. A tarefa seria muito árdua de Josué. Então, eu iria precisar de muita força e de muito ânimo. É curioso, porque
incentivar e animar é muito importante, sem dúvida. Mas a ideia de fortalecer é mais completa. Para fortalecer, para animar, basta você dizer algumas palavras. Boas, válidas, sinceras, tudo bem, muito importante. Mas o fortalecimento, ele é algo um pouco mais complexo. Para você fortalecer alguém, você precisa dar um bom exemplo, precisa transmitir o que ele está precisando aprender. Claro que, no fim, as duas coisas se complementam, mas eu quero só observar que, embora as palavras do próprio hebraico sejam parecidas, animar e fortalecer, mas não são iguais. Então, elas se complementam aqui. É muito gostoso quando um crente ouve, puxa vida, eu estou me sentindo mais forte depois de conversar com você. Não é mais animado, que é bom também, importantíssimo, básico, ok. Mas o fortalecimento aqui, eu achei que valia a pena destacar. Você fortalece as pessoas com as quais você conversa, com você lida, você trata. Pense nisso. Se você passa força, claro que você tem que ter a sua força para poder passar, uma força dada por Deus, obviamente. Então, Moisés devia estar pronto para transmitir ânimo e força a Josué. A aplicação é muito óbvia, líderes especialmente. É fundamental que o líder saiba animar os seus liderados. Temos vários líderes aqui, inclusive líderes de grupo, líderes de alguma célula, de algum estudo bíblico, e temos vários tipos. Grupos da igreja que tem subgrupos, pode ser líder de 3 pessoas, 4 pessoas, não interessa. Eu estou falando de um líder de 2 pessoas, se for o caso. Mas anime os seus liderados. Fortaleça os seus liderados. Claro que quanto mais a posição na igreja mais alta, maior, de mais peso, maior o número dos liderados. Mas pessoas motivadas, animadas, fortalecidas, estão prontas para enfrentarem muitos problemas. 27, 22 a 23, complementando então, Números 27, retomando no 22. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou-a perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, Moisés faz exatamente como Deus ordenara, chama Josué e lhe dá começa a dar as orientações. E aqui nós vemos o início da transmissão de responsabilidades de Moisés para Josué. Eles ficaram algum tempo juntos. Deus ainda deu algum tempo para Moisés transmitir para Josué, e depois ele levou Moisés no monte e lá Moisés morreu. Mas houve esse tempo. Então, Josué inicia aqui o valiosíssimo treinamento para que estivesse pronto, ou o mais pronto possível, pronto mesmo, nunca se está, né, mas o mais pronto possível, para quando Moisés morresse e partisse. E aqui nós vemos, também para líderes, no caso Moisés como líder, a importância de orientar os seus liderados. Eu acabei de falar em animar e fortalecer, mas o assunto aqui é treinar, é orientar, passar informações, passar conhecimento, passar experiências. E a forma de passar de uma maneira impositiva, não é passar, é querer impor, não resolve, não adianta. Passar de uma maneira natural, passar de uma maneira até mesmo numa aula ou numa apostila, ou coisa assim, tudo bem que haja uma certa formalidade, mas tem que ser muito natural, e esse treinamento é extremamente importante. Todo líder que se imaginar na face da terra tem uma liderança provisória. Até o ditadorzão lá que acha que
acha não, tomou conta do país inteiro e vai ficar ali até para sempre, ele morre um dia e deixou de ser o líder porque morreu na marra, mas deixou de ser o líder. Outros, acaba o período para o qual ele foi escolhido. Seja como for, a sua liderança, hoje no departamento, no grupo, grande ou pequeno, ela é provisória. Então, olhe para os seus liderados, pensando assim, eu gostaria de contribuir para que cada um que está aqui, mesmo aquele mais novinho que entrou no grupo ontem, para que possa ser um futuro líder, se for o caso, se for o jeito dele, se for a vontade de Deus, mas eu quero contribuir. Então, o líder não é só a questão de desenvolver as atividades daquele grupo que ele se dispôs a liderar. Desenvolveu aquilo, pronto, sem muita interação pessoal com seus liderados, ele faz o seu trabalho muito bem feito, um excelente chefe do departamento tal, ou do grupo tal, ótimo. E pronto, encerrou ali, fez o seu trabalho e acabou. Um outro líder passou o mesmo tempo na liderança, quando sai, deixa um rastro muito mais precioso. Mais ainda do que o próprio trabalho em si que fez como liderança. Porque ele soube entrar na experiência dos outros, na transmissão de conhecimento dos outros. Ele soube distinguir entre um mais capaz, um menos capaz, ou um que teria condição de ser líder, talvez encostar mais nele, e gostava de ouvir aquilo. Ele distingue, e é muito bom se ele coloca isso como objetivo dele próprio. Eu não vou só exercer o que as normas que me entregaram desse departamento, vou exercer de uma por uma, de uma maneira impecável. Amém. Mas eu vou além. Eu quero fazer a diferença na vida dos meus liderados. Eu vou treiná-los. Se é para me substituir, se não é para me substituir, não sei. Pode até ser. Às vezes um líder consegue nomear um substituto, às vezes não consegue. Não é mérito nem demérito, não é obrigado isso. Mas o treinamento é importantíssimo. Subindo agora até o cargo de pastor de uma igreja, é uma coisa muito debatida, essa questão do pastor nomear o seu sucessor, ou nem nomear, quem nomeia é a igreja, mas de deixar o seu sucessor e tudo. Pode ser, pode não ser, pode ter alguém que tenha a condição para ser treinado especificamente para isto, pode ser que não tenha, e Deus vai trazer outro pastor de fora, não se sabe, não há regra, não há o melhor, nem o menos ruim, o mais ruim, isso aí, não. O importante é que, se ele percebe que tem alguém que pode vir a ser, ele não sabe, isso Deus vai resolver, através da igreja, mas se ele percebe, ele pode encostar ali e já pode ir treinando. Se não, não vai haver esse trabalho específico de um treinamento do próprio substituto. Porém, é muito importante para o pastor orientar, instruir os membros da igreja com a responsabilidade que cada um tem com a própria igreja. Às vezes um pastor se concentra tanto no seu substituto que se descuida de quem vai escolher o substituto, de quem o substituto vai pastorear, e o substituto vai encontrar uma igreja talvez fraquinha, membros sem muita estrutura pessoal. Não, faz parte do pastor, através das pregações, através de conversas, através de aconselhamentos, pastor / pastores, como no caso aqui tem 2, faz parte treinar cada membro para ser o melhor membro possível da igreja. Penso eu que isso é tão ou mais importante do que treinar um para substituir. Ele treina a igreja inteira para lidar com este assunto, quando chegar o momento. Membros maduros, que conhecem a doutrina, membros estimulados a amar uns aos outros, uma igreja sólida, uma igreja pacífica. Pessoalmente, eu me angustio zero com o problema de quem é o próximo. Zero, se vai ser daqui de dentro, se não vai ser, é com Deus.
E se eu vier perceber, como eu disse, vou tentar treinar pessoalmente, diretamente. Mas a preocupação de treinar a igreja, até para ficar sem pastor, durante algum tempo, que muitas igrejas ficam sem pastor, meses, anos, não é o ideal, mas uma igreja bem treinada levanta líderes lá de dentro, que assumem o pastorado, ou alguém só, ou um grupo, ou uma comissão, e leva a igreja até o momento de sim, encontrar um pastor, ou lá fora, ou lá dentro, encontrar e tocar para frente, que é o rumo bíblico, uma igreja ter um pastor, mas uma igreja bem treinada vale muito, e é muito importante. Então fica aí esta lição, para os líderes, dentro das suas áreas de atuação, para mim próprio, como pastor, e que Deus nos abençoe com essas lições. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-las, e obrigado por Josué, e obrigado por Moisés. E que cada crente aqui adquira esse costume tão nobre, tão lindo, de se perguntar, que o Espírito Santo diria de mim? O que meu Pai Celeste diria de mim sobre minha relação com o Espírito Santo? Eu sou um homem, eu sou uma mulher, sou um moço, sou um rapaz, em quem o Espírito Santo, além de habitar, ele tem prazer em operar, em santificar, em tornar cada vez mais parecido com Cristo. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.